Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 52, Isaías 52, verso 13, até o final do capítulo 53. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te agradecemos o privilégio de sermos o teu povo e o privilégio, Pai, de termos a tua palavra na nossa língua, diante dos nossos olhos, para sermos edificados pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela riqueza, pela preciosidade que o Senhor deixou nos registros sagrados, preservados durante séculos, alguns durante milênios, para que nós pudéssemos ser edificados, Pai, para que nós conhecêssemos a Tua revelação, a Tua vontade para a nossa vida. Nós te louvamos o privilégio de termos acesso a estes textos que nos edificam tanto e que nos revelam quem é o nosso Redentor, quem é o nosso Salvador. Abençoa-nos, portanto, alimenta-nos. Ó Pai Santo, age com Teu Santo Espírito para que as maravilhas da Tua lei fiquem claras aos nossos olhos, para que nós entendamos a Tua Escritura e, mais do que entender, que ela seja aplicada em nosso coração, em nossa mente, e que ela molde e reforme toda a nossa vida, Pai. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, às vezes meus pais me levavam numa igreja pequena, com pouca gente, e tinha umas plaquinhas nas paredes laterais de um versículo que eu não entendia. O versículo 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E eu ficava pensando na minha cabeça de criança, como é possível alguém não parar de orar?
Não vai fazer mais nada? Não vai almoçar, jantar? Vai ficar orando a vida inteira? Eu não entendia, de fato, aquele versículo quando eu era criança. A Bíblia narra a história de um etíope eunuco responsável por todo o tesouro da sua rainha, que estava voltando de Jerusalém, de adorar ao Deus verdadeiro, e vinha lendo as Escrituras em voz alta, porque era o costume da época. E ele estava na sua carruagem, era um oficial responsável por um grande tesouro. E ele estava lendo justamente parte do texto que nós acabamos de ler, Isaías 53. Deus então disse para Filipe, seu servo: chega perto desta carruagem e vai acompanhando de perto. E Filipe obedeceu, e na medida em que ele ia acompanhando aquela carruagem, ele ouviu que o etíope estava lendo justamente um trecho da profecia de Isaías, Isaías 53. Então Filipe perguntou: compreendes o que lês? E o etíope respondeu: como eu posso compreender se alguém não me explicar? E o etíope pediu para que ele subisse na carruagem e sentasse do seu lado. E o texto que ele estava lendo era este: foi levado como, Atos 8:32, foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou fala de outro? E Jesus então passou a explicar, aliás, Filipe então passou a explicar a Escritura. A quem se refere o profeta Isaías? De quem Isaías está falando aqui neste trecho? Esta pergunta atravessa os séculos, meus irmãos, e chega até nós hoje. Quem é o servo de Isaías 52, Isaías 53? De quem o profeta está falando? O que este servo faria, de acordo com a profecia de Isaías? Desde o início do livro de Isaías, o profeta fala desta figura, o servo. E quando Isaías começou a escrever o seu livro falando sobre o servo, num primeiro momento ele estava se referindo a Israel como nação. Isaías 41:8 diz assim, e se você quiser acompanhar, nós vamos passar alguns textos falando sobre o servo. Isaías 41:8 e 9. No primeiro momento, o servo era a nação de Israel. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. No capítulo seguinte, 42, versos 6 e 7, acompanhe, 42, 6 e 7, ele disse, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Até aqui, o servo é Israel, chamado para ser luz para o mundo, luz para os gentios, e abrir os olhos aos cegos. Mas Israel não cumpriu este chamado. Israel se rebelou contra Deus. Israel recusou honrar a Deus. E ao invés de ser uma luz para as nações, Israel tornou-se cego. Veja o que é dito em Isaías 42:19. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Na sequência, Isaías 43:22. 43:22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades.
Ao invés de conduzir as nações a Deus, Israel afastou-se de Deus. Ao invés de ser luz para os povos, Israel caiu em trevas. Ao invés de levar a salvação de Deus às nações, agora o próprio Israel necessita que alguém o salve, que alguém o leve de volta a Deus. Mas quem fará isso? Quem levará Israel de volta ao seu Deus? A resposta, meus irmãos, é que dentre o povo de Israel, Deus escolherá uma pessoa para ser fiel a Deus, uma pessoa para ser o seu servo, para levar Israel de volta ao seu Deus, e para esta mesma pessoa ser luz agora para as nações. O servo agora é uma pessoa de dentro de Israel. Veja Isaías 49:5. Isaías 49:5. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Agora, uma pessoa é o servo de Deus. Uma pessoa restaurará Israel a Deus e levará a salvação de Deus até os confins da terra. E quando ele fizer isso, ele será exaltado por Deus. E aí nós chegamos no nosso texto. Este é o último texto que fala sobre o servo do Senhor. É o último cântico do servo, como são chamadas os trechos em Isaías que se referem ao servo. Cânticos do servo. Este é o último cântico do servo. E esta é a última referência, então, ao servo do Senhor, que vai deixar claro, quem é o servo do Senhor, o que ele fará e por que ele será exaltado. Meus irmãos, este texto é tão rico, é tão bem trabalhado, há uma estrutura poética tão bem feita nele que é uma preciosidade de fato. Isaías, divinamente inspirado, ele construiu esse texto com um recurso literário impressionante chamado quiasmo. Quiasmo é uma estrutura antiga encontrada na Bíblia que é mais ou menos o seguinte: imagine um poema de 5 linhas. A primeira linha faz referência ou diz as mesmas coisas que a última. A segunda linha diz as mesmas coisas que a penúltima ou a quarta. E a terceira linha é o centro da mensagem. É como se eu tivesse uma estrutura com flechas. Os primeiros versículos apontam para o meio e os últimos versículos apontam para o meio. Alguns estudiosos chamam essa estrutura de sanduíche, porque é a ideia mesmo. Você tem pão, molho e a carne no meio. Nós temos vários textos na Bíblia que fazem essa estrutura de mostrar o que é central no meio. Por exemplo, o Salmo 67, vá até lá, até o Salmo 67. Salmo 67. O Salmo 67, nós temos essa estrutura. O verso 1 e o 2 combinam com o verso 6 e o verso 7. Eu vou ler o 1 e o 2 e depois o 6 e o 7. Olha o 1 e o 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Versos 6 e 7. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Você deve ter notado no verso 2, todas as nações conhecerão a salvação. Verso 7, todos os confins da terra o temerão. São paralelos. Agora veja o verso 3 e o verso 5. Verso 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Verso 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E o verso 4 é o ponto principal. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Esse é o quiasmo, é uma estrutura em que do começo e o fim vai se chegando no centro, e o centro é o tema mais importante da mensagem. Volte para Isaías. Em Isaías, nós temos uma estrutura formada por capítulos e versículos que não estava na pena do profeta. Esses versículos e capítulos foram acrescentados, irmãos, no 13º século.
muito tempo depois. Então, esqueça que é capítulo 53 aqui. A estrutura, o bloco de texto começa justamente no verso 13 do 52 e segue até o verso 12 do 53. E o quiasmo está exatamente aqui. Os versos 13, 14, 15 são o primeiro bloco. Os versos lá no final do 53, 11 e 12 são o último bloco. Eles se combinam. Como eles se combinam? Os dois blocos começam falando o meu servo. Verso 13, eis que o meu servo procederá. Verso 11, parte B, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Nós vamos ver que os dois blocos estão falando de exaltação. A humilhação vai vir no meio, mas os dois blocos estão falando de exaltação. O próximo bloco, que nós chamaríamos de B, considerando esse como A, o B seria o versículo 1 do 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E o seu paralelo é o verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Em termos de tema, são os dois versículos que falam da ação de Deus sobre o servo. Em termos gramaticais, são os dois versículos que usam no paralelo o termo Yahvé, Senhor, escrito em caixa alta, letras maiúsculas na tua Bíblia. Depois, os próximos blocos são verso 2 e 3, fazendo contraste com versos 7, 8 e 9, falando da humilhação de Cristo. E a parte do meio, na analogia que nós usamos, né, do central, do sanduíche, da carne, a parte do meio do texto é o verso 4, 5 e 6. Verso 4, 5 e 6. Então, meus irmãos, esta é uma estrutura tão bem feita, tão bem trabalhada. É uma estrutura poética que mostra no centro do texto o que Cristo fez por nós. Quem é o servo? O que acontecerá com ele? Em primeiro lugar, e nós vamos dividir esse texto em 4 divisões. Primeira, ele será exaltado. Segunda, ele estará nas mãos de Deus. Terceira, será humilhado. E quarta, ele nos salvará. Usando justamente essa estrutura, né? Primeira, ele será exaltado. São os blocos, o primeiro e o último bloco. Ele será exaltado. Ele será exaltado porque o seu sofrimento nos trará a salvação. O texto começa dizendo: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. O servo descrito aqui, que nós já vimos, não é mais a nação de Israel, mas é um homem, e nós sabemos o final da história, nós sabemos que é Jesus Cristo. O servo terá prudência, terá sabedoria. Meus irmãos, a sabedoria foi uma marca do ministério de Jesus Cristo. Ele era uma criança e já recebeu os sábios do Oriente. No seu ministério, o espírito de sabedoria, como profetizado por Isaías, repousou sobre ele. Ele escapou de todas as armadilhas que fizeram. Quando trouxeram uma mulher pega em adultério, uma armadilha para que ele caísse, ele saiu com sabedoria. Quando trouxeram moedas, dizendo, é lícito pagar tributo a César, ele saiu com sabedoria. O meu servo agirá com prudência, com sabedoria. Ele será exaltado e elevado e muito sublime. O texto começa com exaltação, e é algo muito visível, meus irmãos, este padrão de Deus. Exaltação, humilhação, exaltação. Alto, baixo, alto. Nosso Senhor Jesus, ele é exaltado acima de toda a glória, e ele passa pela humilhação, mas o final da história é justamente de exaltação, e isso se repete, é um padrão de Deus encontrado nas Escrituras. E o nosso texto começa com um bloco de exaltação, versículos de humilhação e de volta um bloco de exaltação.
O texto fala que as pessoas ficaram admiradas, pasmadas por conta do seu sofrimento. Diz o texto, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O povo ficou totalmente impressionado como o aspecto do servo foi desfigurado. E se nós pensarmos, meus irmãos, no sofrimento que Cristo teve na cruz do Calvário, ele recebendo açoites antes de ser crucificado, ele sendo esbofeteado antes de ser crucificado, recebendo uma coroa de espinhos antes de ser crucificado, e indo para a cruz, ele estava totalmente desfigurado. Aquilo atraiu a atenção das pessoas, mas o mesmo texto fala que outra coisa trouxe admiração às nações, verso 15, assim causará admiração às nações. O pasmaram está no passado, o causará está no futuro, causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Haverá um momento em que aquela primeira admiração que foi quanto ao servo desfigurado e sofrimento, se converterá numa admiração das nações. Haverá um momento em que os reis fecharão a sua boca e ficarão admirados ao perceberem que era verdade, que o Messias está vindo sobre nuvens. Isso nos lembra Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aquela admiração ao vê-lo desfigurado se converterá numa admiração dos reis das nações, ao vê-lo agora voltando triunfante sobre nuvens. O primeiro bloco nos mostra que o servo será exaltado. Mas indo lá para os versículos finais, o final do verso 11 e o verso 12, nós lemos, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Os judeus ainda hoje olham para Isaías 53 e dizem que é um texto em referência a Israel, que Israel como nação é o servo sofredor. Não, não é, porque o texto fala de um homem que foi desfigurado, e o texto chama o servo de justo, justo sem pecado. Israel, nação, não pode ser chamada em nenhuma época da sua história sem pecado, muito pelo contrário. Mas o servo, que é uma pessoa, que é Cristo, é o justo, e com seu conhecimento justificará a muitos. Não justificará a todos, porque se o fizesse, o inferno seria esvaziado. Justificará a muitos. Paulo desenvolve o pensamento em Romanos 4, por exemplo, dizendo que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. No capítulo 5, Paulo diz, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Cristo é a nossa justificação. Na cruz, Ele estava nos justificando, Ele estava pagando os nossos pecados, e Deus do seu trono nos declarava justos. Assim, o verso 12 termina dizendo, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele levará a iniquidade de, verso, aqui na sequência, sim, no verso 11, porque as iniquidades deles levará sobre si, e ele é exaltado justamente porque está levando as iniquidades do seu povo. Ele terá muitos como a sua parte. Lá no versículo 8 é dito que ele foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou. É uma forma de dizer que Jesus não teve filhos, ele não teve linhagem. Mas mesmo sem ter filhos, o texto na parte de exaltação mostra que ele terá muitos como a sua parte. Ele não teve filhos físicos, mas ele trouxe para si um povo, ele trouxe para si os eleitos do Senhor. Ele terá muitos como a sua parte, derramou a sua alma
na morte. Ele não foi levado obrigado para a cruz, mas na cruz ele estava ali ativamente sofrendo. E ele disse no momento da morte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com estas palavras ele expirou. Na cruz ele não era alguém agindo passivamente, mas ele estava ali remindo um povo para si, dando o último suspiro, entregando a sua vida. Meus irmãos, ele foi contado com os transgressores, ele foi crucificado ao lado de bandidos, ele levou o pecado de muitos, pelos pecadores intercedeu, no seu ministério ele intercedeu pelo seu povo, mas na cruz ele teve a chance de interceder também. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em primeiro lugar, então, estes blocos, o primeiro e o último, mostram que o servo do Senhor será exaltado por causa do sofrimento, porque ele salvará a muitos, ele será exaltado. Em segundo lugar, o servo do Senhor estará nas mãos de Deus, ele será usado por Deus. É o verso 1 do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, ninguém creu em Jesus Cristo, ou poucos creram que Jesus Cristo era o Messias. Quem creu em nossa pregação? A expectativa messiânica daqueles que tinham se afastado das Escrituras era que o Messias viria como um general montado num cavalo branco, expulsando os romanos das suas terras. Quem creu em nossa pregação? Quem imaginaria que o Messias nasceria de uma família humilde, de uma família sem posses, que ele ficaria humilde durante toda a sua vida? A quem foi revelado o braço do Senhor? Acharam que o braço do Senhor, isto é, a salvação do Senhor, se manifestaria com um grande general. A quem foi revelado o braço do Senhor? Que caminhos misteriosos Deus usou para trazer o Messias, contra todas as expectativas de um Messias poderoso, eloquente, sentado num cavalo branco. A quem foi revelado o braço do Senhor? Só aos seus escolhidos, só àqueles que reconheceram em Cristo o Messias. Mas muita gente, especialmente os religiosos, não perceberam que Jesus era o Messias. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. O verso 10 e 11, que é o paralelo: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então o paralelo aqui está nas palavras Senhor e Senhor. A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem imaginaria os planos do Senhor? Todavia, os planos do Senhor foram usar este homem para moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo ficar debilitado na cruz do Calvário. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, dias eternos. Ele é o Pai da eternidade. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O braço do Senhor prosperará, porque fará tudo o que estiver no seu propósito. E ele verá o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus Cristo, quando sobe aos céus, ele se apresenta a Deus Pai e a sua missão está cumprida, o seu trabalho está satisfeito. Já na cruz ele diz: está consumado, está pago, verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então, em segundo lugar, o servo do Senhor estará nas mãos de Deus, sendo usado por Deus. Em terceiro lugar, ele será humilhado. É o nosso bloco chamado C, que pega os versos 2 e 3 no começo, 7, 8 e 9 ali no final. Ele será humilhado. A descrição agora da sua humilhação é muito detalhada. Meus irmãos, Isaías escreveu isso aqui 800 anos antes de acontecer. 8 séculos de profecia. 800 anos antes. E veja o detalhamento que nós temos aqui da profecia. E é impossível não olharmos para esse texto e não vermos Cristo sofrendo na cruz.
Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Isso aqui é para dizer o seguinte: ele foi subindo como um broto frágil, como raiz de uma terra seca. Isso aqui está mostrando o aspecto frágil desse Messias, que nasceu numa manjedoura, que nasceu de pais pobres. Quem imaginaria que o Salvador do mundo nascesse numa manjedoura? A manjedoura era um buraco na terra, onde os animais manjavam, onde eles comiam, por isso manjedoura. Era um buraco na terra, às vezes fazia-se manjedoura de madeira, mas geralmente um buraco cavado na terra, em que José deve ter colocado ali palha, panos, para transformar num bercinho. Mas quem de nós, meus irmãos, teve nascimento tão humilde, tão simples? No mínimo você teve um berço, no mínimo você teve um colchão de cama para pôr os teus filhos. Jesus nasceu, essa é a descrição. Ele foi subindo como um brotinho frágil, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele não tinha nada em si que atraísse a atenção das pessoas, beleza, carisma. Era uma pessoa humilde, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Foi desprezado pelo próprio povo, foi rejeitado pela maioria da sua geração, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sofreu na cruz, não apenas as dores físicas, o que já não era pouco, porque você imagine ter as suas mãos perfuradas por pregos, os seus pés perfurados por pregos, a sua cabeça perfurada por espinhos, ter o seu lado aberto. A cruz matava as pessoas por asfixia, porque a pessoa ficava ali pendurada e a posição era extremamente desconfortável. A cruz não era para matar. A cruz era para torturar, meus irmãos. Para matar, bastava passar a espada na cabeça. A cruz era para torturar. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas as dores lancinantes da cruz não foram as maiores dores. As maiores dores que Cristo experimentou na cruz foram as dores espirituais. João Calvino diz que o inferno subiu à cruz. Na cruz ele pagou pelos nossos pecados. E pagou de uma forma que houve um momento que Deus virou o rosto. E é quando Jesus fala: Deus meu, por que me desamparastes? Ali Jesus está enfrentando o desamparo de um Deus santo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. E Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e pagou-os na cruz do Calvário. Isso foi tão grandioso que o céu escureceu e houve ali trevas enquanto Jesus estava sendo crucificado. Meus irmãos, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sofreu fisicamente, mas ele sofreu muito mais espiritualmente. Não é à toa que, sabendo disso, algumas horas antes da cruz, ele verteu lágrimas de sangue. Alguns especialistas dizem que, dependendo da tensão que você tenha no seu rosto, vasos sanguíneos podem se romper e você pode chorar lágrimas de sangue. Imagine o nosso Senhor. E ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Senhor foi moê-lo, foi fazê-lo enfermar por amor a nós, para que nós não experimentássemos o inferno. Jesus Cristo sofreu naquela cruz durante horas, fisicamente e espiritualmente, homem de dores e que sabe o que é padecer. Nenhum de nós, meus irmãos, vai chegar perto do sofrimento que o nosso Redentor teve na cruz do Calvário. Nós não vamos passar nem perto. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso, viramos as costas para ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
ele não abriu a boca. Isso se cumpriu nos evangelhos. Quando Jesus estava sendo interrogado, alguém disse: você não fala nada? Para que se cumprisse a escritura, como ovelha muda foi levada perante os seus tosqueadores. Ele foi levado ali inocente, sem nenhuma culpa, mas não abriu a boca, para que se cumprisse o que aconteceria com o servo do Senhor. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou, foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por juízo opressor foi arrebatado. Ele morreu jovem, morreu aos 30 e poucos anos, 33 anos, foi arrebatado. Da sua linhagem, quem dela cogitou, não deixou filhos. Foi cortado da terra dos viventes. Por causa do quê? Da transgressão do meu povo. Por causa do povo foi que ele sofreu tudo isso. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele ia ser, de fato, sepultado ali num buraco, mas José de Arimateia pediu o corpo e providenciou uma cova que nunca tinha sido usada. Nunca fez injustiça, dolo algum se achou em sua boca. O servo do Senhor não pode ser a nação de Israel aqui, porque nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. É uma referência a Jesus Cristo, o Santo de Israel. Meus irmãos, Isaías 53 é usado ainda hoje para missionários evangelizarem judeus, ou para judeus convertidos evangelizarem os seus conterrâneos judeus, porque Isaías 53 é de modo claríssimo o retrato de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, ele cumpre tudo o que está sendo dito aqui em Isaías 53. Ele então, em terceiro lugar, meus irmãos, será humilhado, e sabemos que Cristo foi. E por fim, o servo do Senhor, e agora é a parte mais importante do nosso texto, que é o verso 4, 5 e 6, ele nos salvará. Todo esse sofrimento é para salvar um povo. Verso 4, 5 e 6, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades espirituais. E nós achávamos, uma referência à geração de Jesus Cristo, que ele estava sendo castigado por Deus, que ele estava passando por tudo aquilo pela ira de Deus. Nós achávamos que era justo que ele sofresse aquilo, mas ele foi traspassado por nós, pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz não esteve sobre nós, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ideia do texto é que num primeiro momento as pessoas olharam e disseram: esse homem deve ter cometido pecados gravíssimos, para Deus o castigar desta forma. Mas mal sabia aquela geração incrédula que ele estava morrendo ali não pelos seus pecados, porque ele não tinha, mas para remir um povo para si. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esses 3 versículos apontam, meus irmãos, para tudo que Cristo sofreu na cruz, não por causa dele, porque a sua vida foi santa, mas por nossa causa. Nós andávamos desgarrados, perdidos, mas ele juntou para si um povo, porque Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades e ele remiu para si um povo. Meus irmãos, o texto principal aqui deste bloco, né, é o verso 4, 5 e 6, quando diz que ele sofreu tudo isso, não porque ele merecia, mas sofreu para nos salvar, para expiar os nossos pecados. Ele nos salvará. Nós concluímos com algumas aplicações então. Primeira, Jesus é o servo do Senhor. No final do diálogo lá do Filipe com o etíope, nós lemos: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou:
E começando por esta passagem da Escritura, Isaías 53, anunciou-lhe a Jesus. O texto que Filipe usou para mostrar que o servo do Senhor era Jesus Cristo foi exatamente Isaías 53. Uma segunda aplicação: assim como as nações ficaram admiradas e pasmadas com Cristo, elas deveriam ficar admiradas com seus discípulos por conta da loucura da pregação. Nos primeiros séculos, os discípulos causaram esta admiração. Os discípulos foram chamados como aqueles que estavam colocando o mundo de cabeça para baixo. Os discípulos foram chamados de perturbadores. Eles causaram admiração pela loucura da pregação, porque eles tinham um viver totalmente diferente das pessoas da sua sociedade. Na nossa geração, nós deveríamos ter uma vida tão parecida com Jesus Cristo que as pessoas se impressionassem também, que as pessoas ficassem pasmadas. Há uma autora, a Nancy Pearcey, que foi discípula de Francis Schaeffer, que ela diz, inspirada nos escritos de Schaeffer, que na igreja nós deveríamos, em fidelidade a Deus, produzir coisas tão sem explicação que o mundo olhasse para nós e ficasse admirados. Como é que eles conseguem fazer isso? E ela não está se referindo a curas, nada disso, mas um padrão de vida santo, um padrão de vida diferente do mundo, diferente das pessoas. Pessoas sendo convertidas, bandidos sendo convertidos, travestis, prostitutas, políticos corruptos. Que o mundo olhasse para nós e dissesse: como é possível que essas pessoas se converteram? Tristemente, hoje as igrejas ficam tentando imitar o mundo, quando o padrão de Deus é que a igreja, quanto mais próxima de Deus está, mais causará admiração no mundo. Uma terceira aplicação: Deus usa as coisas mais fracas e comuns para seus fins eternos, começando por Jesus Cristo. A sua humildade, o seu lar pobre, olhamos para ele e não vimos nada que nos agradasse. Deus usa as coisas frágeis, as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que se acham sábias. Deus opera com vasos de barro. Uma quarta aplicação: a paz e a cura definitiva vem por meio do Evangelho. Dos versos 4 ao verso 6, nós vimos que tudo o que Cristo sofreu, Ele sofreu para nos dar a salvação. A verdadeira salvação está na cruz do Calvário. A verdadeira cura para a nossa alma está na cruz do Calvário. Terapias, tratamentos humanos, nada neste mundo, meus irmãos, pode remover pecados. As terapias e as coisas que o mundo oferece podem até enganar um pouco a tua tristeza, o teu vazio existencial, mas são coisas passageiras. Nenhuma terapia, nenhum psiquiatra, nenhum profissional da nossa época pode remover pecado, pode dar paz interior. Só Jesus Cristo pode nos dar a paz interior. A verdadeira cura vem da cruz do Calvário. É só em Cristo que nós temos esta salvação. Uma quinta aplicação: o tratamento opressivo que o mundo deu a Jesus Cristo deve se repetir aos seus discípulos. E ele mesmo disse: no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outro lugar ele disse: se me perseguiram a mim, muito mais perseguirão a vós. E é preocupante quando nós vemos que os crentes não estão sendo perseguidos, porque se não estão sendo perseguidos é porque talvez não estejam sendo tão fiéis. É porque talvez na sua empresa, na sua escola, na sua vizinhança, esses crentes estejam escondidos, não vivendo diferente, não anunciando o Evangelho, e aí a perseguição não vem. No Brasil nós não somos perseguidos, porque os crentes estão tão parecidos com os ímpios, meus irmãos. Especialmente os crentes que aparecem na televisão, só geram escândalo, não nos representam de fato, não se parecem com Jesus Cristo. Alguns pastores que se autoproclamam representantes do movimento evangélico não se parecem com Jesus Cristo, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então, nós deveríamos de fato, como discípulos de Cristo, viver como Ele viveu e nos prepararmos para a perseguição.
Porque na medida em que nós vivêssemos da forma como o nosso mestre viveu e foi perseguido, nós seríamos perseguidos também. E por fim, meus irmãos, Jesus Cristo teve a recompensa, são os blocos de exaltação que mostram que ele ficou satisfeito, ele recebeu muitos como a sua parte, com os poderosos repartiu o despojo. Nós podemos ter uma vida de sofrimento e na medida em que formos fiéis a Cristo, mais sofreremos. Mas a nossa recompensa não está nesta vida, a nossa recompensa está na Jerusalém que virá, na Jerusalém celestial. Então mesmo que nós soframos, meus irmãos, nesta vida e sejamos perseguidos, a nossa recompensa virá, o nosso galardão está preparado para aqueles que forem fiéis ao Senhor, a coroa de justiça, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da justiça. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Esse texto tão rico, tão belo das Escrituras, mostra que 800 anos antes do Messias vir, Isaías, sendo usado por Deus, já previa, com detalhes tão minuciosos, que o nosso Redentor viria humilde, desceria da sua glória, se humilharia, viveria uma vida de perfeita obediência, morreria na cruz sofrendo física e espiritualmente por amor a nós, por amor do seu povo, para que nós fôssemos de fato salvos e não precisássemos passar pelo inferno. Louvado seja Deus, que Ele seja glorificado pela nossa finita gratidão, pela nossa finita obediência. Nós passaremos a eternidade e não conseguiremos, meus irmãos, retribuir o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o seu nome. Amém.